E aí pessoal, que beleza aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso Ilustra Química. Já relembrando aí a quem não é inscrito que se inscreva, ative as notificações para que vocês possam receber nossas videoaulas sempre que estiverem disponíveis. Eu estarei deixando aqui um card para playlist relacionado ao conteúdo de soluções para que você assista todas as videoaulas até esse momento. Sendo que agora, pessoal, a gente focará no conteúdo voltado a título e porcentagem. Sendo aí que, antes de mais nada, a gente tem que dar uma relembrada no que seja título. Título, pessoal, nada mais será do que um tipo de cálculo relacionado à concentração de uma solução que, por sua vez, relaciona o soluto presente na massa ou então volume total da solução. Sendo que aqui, em título, eu posso dizer que não há unidades a especificar, certo? Por exemplo, gramas, miligramas, ml, nada do tipo. Sendo que sempre será um número entre 0 e 1. Ou seja, eu tenho que título é maior do que 0 e menor do que 1, certo? Pode ser classificado como título em massa ou em volume. Vamos destrinchar um pouquinho melhor isso aqui. Eu posso ter, pessoal, título massivo e posso ter o título volumétrico, ou também título em massa ou título em volume. Vamos dar uma relembrada aqui em alguns símbolos. Eu tenho N, M e V sem índice. Eu tenho N1, M1 e V1. E também posso ter N2, M2 e V2. Sendo que aí, quando eu não tiver índice, eu digo que estou me referindo à solução, certo? Quando eu tiver 1, eu estou me referindo ao soluto. E quando eu tiver o número 2 como índice, eu estou me referindo ao solvente. Se vocês não lembram dessa parte, eu estarei deixando aqui o card também para a nossa videoaula de soluções que especifica um pouquinho melhor. Deem pausa, copie aí e vamos continuar. Então, pessoal, quando eu falo aqui do título em massa ou título massivo, eu tenho que aqui eu estarei relacionando a massa do soluto, ou seja, M1, com a massa da solução, que eu represento por M, certo? Vindo aqui, colocando isso em uma fórmula, eu terei que título é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. Ou então eu tenho que título é igual a massa do soluto sobre a massa da solução. E ainda eu posso especificar essa fórmula como título é igual a massa do soluto sobre a massa do soluto mais a massa do solvente, que vai dar a massa da solução, certo? Então, qualquer uma dessas representações será válida para o nosso cálculo. Vindo aqui para o volumétrico, eu tenho que estar relacionando o volume do soluto, que no caso é V1, com o volume da solução, que aqui eu tenho simplesmente V, certo? Passando isso para a fórmula, eu tenho que ela é bastante parecida com a anterior, sendo que aqui eu tenho título em volume é igual a volume do soluto sobre o volume da solução, ou título volumétrico é igual a volume do soluto sobre o volume da solução. Agora aqui, pessoal, vamos ter um pouquinho de cuidado, porque quando eu estiver falando de volume, o volume da solução nem sempre será
volume dissoluto mais volume dissolvente, certo? Porque aqui pode ocorrer alguma interação entre os dois e eu ter aí uma compactação do meu volume. Então a questão vai me deixar específico se eu estou trabalhando com 100% em volume ou então se teve alguma interação entre os dois e o meu volume foi reduzido. Vindo aqui para a porcentagem, certo? Quando eu digo porcentagem, eu estou dizendo por 100, eu posso indicar quantos por cento do volume total de uma solução é dissoluto, sendo que eu posso ter representações de fórmula sendo essas duas aqui, certo? É basicamente a mesma coisa, só que um eu estou representando com o símbolo de porcentagem e o outro com P. Aqui, pessoal, porcentagem também eu posso estar representando em massa ou então porcentagem em volume. Exemplo, vamos exemplificar. Suponha que um recipiente possui 100 ml de água, um jovem dissolve 80 gramas de NaOH. Com base nisso, responda: letra A, qual o título da solução? E letra B, qual a porcentagem em massa do soluto, certo? Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é fazer aqui a transformação. Eu quero em massa, então é massivo. Passando aqui, eu tenho que ml está para grama. Então, se eu tenho 1000 ml, eu tenho 1000 gramas. Depende aí da densidade, pessoal, mas quase sempre vai ser isso. Passando aqui a nossa fórmula de título massivo, eu terei que retirar essas informações da minha questão. Eu tenho título? Nesse caso, não, é o que eu estou procurando. Eu tenho massa do soluto? Tenho, 80 gramas. Massa da solução, nesse caso, eu tenho que é massa do soluto mais massa do solvente, então eu tenho 80 mais 1000, certo? Que vai totalizar aqui 1080 gramas. Cuidado para não esquecer dessa parte da solução, que é solvente mais soluto. Então eu tenho título em massa é igual a 80 sobre 1080. Corto aqui e usando a nossa mágica da matemática, eu tenho que o título em massa será aproximadamente 0,74. Lembrando que eu não tenho unidade a especificar, termina aí, certo? Com isso em mãos, pessoal, agora eu posso calcular a porcentagem em massa, onde eu tenho que porcentagem em massa é igual a título, o que a gente encontrou, vezes 100. Só isso, certo? Então, eu tenho aí que porcentagem em massa é igual a 0,074 vezes 100. Como estou multiplicando, andarei duas casas, multiplicando por 100, 1, 2, ficando 7,4%. Então, essa é a minha porcentagem dissoluto na minha solução. Bem fácil, né, pessoal? Aqui eu posso representar também como porcentagem massa por massa. Continuando. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água. Colocando aqui a nossa fórmula, vamos retirar as informações. Eu tenho título em massa? Não. Massa do soluto eu tenho 368 e massa da minha solução eu tenho 1.600. Sendo que aí, lembrando que é soluto mais solvente, somando os dois eu tenho 1968 gramas. Agora sim a gente pode resolver. Então eu tenho título em massa é igual a 368 dividido por 1680. Então título em massa é igual a aproximadamente 0,1 arredondando 87, certo? Vindo agora a calcular a nossa porcentagem, eu tenho que porcentagem em massa é igual a título vezes 100. Então eu encontrei aqui que a minha porcentagem, aqui o meu título foi
0,187 multiplicando por 100, eu tenho aqui que porcentagem em massa é igual a 18,7% de soluto. Vindo aqui, pessoal, para nosso último exemplo, eu tenho quantas gramas de água são necessárias a fim de preparar uma solução a 20% em peso usando 80 gramas de soluto. Retirando as minhas informações, eu não tenho título, massa do soluto eu tenho 80 gramas, massa da solução eu não sei, e porcentagem eu tenho aqui 20% em peso, ou então em massa. Nesse caso, eu posso encontrar o título a partir da porcentagem, que é simplesmente eu pegar e dividir. Eu tenho aqui dividir por 100. Então, se eu tenho 20%, colocando isso numa fórmula, eu tenho que título em massa é 20 dividido por 100, que nesse caso eu terei 0,2. certo? Então, encontrado o título, que é 0,2, agora eu posso jogar na fórmula, onde eu tenho que título em massa é igual a massa do soluto sobre massa da solução, ou seja, 0,2 é igual a 80 sobre m, m é igual a 80 dividido por 0,2, que é igual a 800 dividido por 2. Então, eu tenho que massa da solução é igual a 400 gramas. Mas só que aqui, pessoal, eu não quero a massa da solução, eu quero a massa da água, que no caso é o meu solvente, é meu M2. Então eu tenho aqui que M2 eu vou encontrar a partir dessa fórmula, certo? Ou nem precisaria de fórmula, mas vamos lá. M2 é igual a M menos M1. Então eu tenho que M2 é igual a 400 menos 80. M2 é igual a 320 gramas. Então, a quantidade em gramas de água que eu necessito são 320. Essa parte é muito treino, ou seja, você tem que fazer muitos exercícios para conseguir ir pegando o jeito. Se ficou um tanto corrido esse finalzinho, vocês deixam aí nos comentários que em outro momento eu trago novos exemplos e novas maneiras de resolver, certo? Valeu, pessoal. Se gostou aí da videoaula, curte, comenta, compartilha e até a próxima videoaula. Eu estarei deixando aí as informações do site, certo? Abaixo na descrição e da lista de exercícios. Valeu e até a próxima.